A história começa em um acampamento militar, com alguém batendo na panela e falando para todos acordarem. O protagonista, que estava dormindo, começa a acordar com o barulho. O outro, que estava se calçando, fala que tem alguma coisa na sua bota. Ele fala que é uma maldita barata. O protagonista abre os olhos e pensa que é para ele calar a boca. Ele fala que seu nome é Ingrid. Ele pega seu machado e começa a se alongar. O outro está de olhos fechados e orando. O Ingrid fala que depois de causar muita confusão, ele foi rebaixado a líder de esquadrão desses idiotas. Assim a cena muda para o lado de fora, onde tem um de cabelos ruivos amolando sua adaga. A cena já muda para o campo de batalha, onde os soldados estão tocando a trombeta e gritando que é para atacar. Ele fala que não tem nenhum poder especial ou algo do tipo. Conseguir chegar até aqui com treinamento incansável. Ele se defende de um ataque com seu escudo e contra-ataca com uma pesada no seu inimigo. Ele é agarrado pela cintura por outro inimigo. Ele acaba caindo, e seu inimigo se prepara para dar um ataque. O Edric pensa que agora é o fim dele. Mais um soldado de seu lado corta a cabeça do inimigo. Ele se estica para tentar pegar sua espada, falando que ele não tem talento. Ele se levanta e fala que sabe que seu sonho está fora do seu alcance. Uma flecha vem em sua direção. Ele desvia, mas ela acaba acertando bem na cabeça do outro soldado do seu lado. Ele fala que esperava que, mesmo que todos rissem dele e dissessem que nunca se tornaria realidade, contanto que ele segurasse uma espada, ele se tornaria um cavaleiro. Ele então é atravessado por uma espada bem em sua garganta. Ele fala que esse era um sonho tão inocente. Enquanto tá com a espada atravessada na sua garganta, o inimigo tira sua espada, e sangue começa a jorrar, tanto de sua garganta quanto de sua boca. Ele solta sua espada e cai de joelhos. Se curva, olhando para a poça de sangue que se formou no chão. Ele fala que nem ele sabia que sua morte seria tão patética. Ele começa a abrir os olhos em um lugar escuro. Ele está vendo tudo muito borrado. Ele continua olhando para baixo, e com suor escorrendo em seu rosto. Ele está em um lugar escuro e que parece ter água abaixo de seu joelho. Ele então acorda do nada, com um barulho de bater de panelas e alguém gritando que é para todos acordarem. Ele coloca a mão em sua garganta e se pergunta se foi um sonho. Quando o cara do lado fala, tem algo na minha bota. Ele se joga para trás e fala que é uma maldita barata. O Hendrik se assusta e se pergunta se isso é um déjà vu. Ele está novamente no campo de batalha, se defendendo de um ataque com seu escudo. Ele olha para trás e vê que tá vindo um ataque. E novamente, esse ataque atravessa a sua garganta. Ele fala que na segunda vez aconteceu a mesma coisa. Isso se repetiu na terceira vez também. A quarta vez, que ele acorda com o bater das panelas. Ele, com a mão em sua garganta, fica sem entender o que está acontecendo. Ele fala que a espada do inimigo, perfurando sua garganta. A dor ardente. O sangue que ele vomita. E novamente, ele está no campo de batalha. Ele fala que esse dia, o inimigo, que sempre acaba matando ele, começa a se aproximar. Ele já parte para o ataque, em alta velocidade. O Hendrik fala que esse dia continua se repetindo. E se prepara para enfrentar seu inimigo. Assim ele fixa seus olhos no inimigo. O inimigo o ataca com uma estocada perfeita. Ele fala que essa é a ponta da lâmina, que ele viu pela 17ª vez. Ele fecha os olhos. E novamente, o inimigo atravessa a sua garganta com a espada. Cuspindo sangue, ele fala que é a 17ª morte dele. Ele fala que se ele tivesse manejado a espada com um pouco mais de esforço, se ele tivesse se esforçado um pouco mais, ele se pergunta se ele teria morrido ali. Ele está novamente deitado, naquele local escuro. Um colar com uma chama azul é balançado no escuro. Ele abriu os olhos, e alguém pergunta se ele realmente acha isso. Logo atrás dele,
tem um ser em um barco segurando uma luz azul. O ser diz que é para ele tentar lutar, e que é para sentir apropriadamente e desistir. O desespero diante de uma linha que ele não pode cruzar. O Hendrik se ergue novamente com muita raiva. Novamente o cozinheiro bate na panela, para acordar os soldados. Com isso o Hendrik acorda no mesmo dia de sempre. O cara do lado fala que o comandante acordou na hora hoje. O Hendrik fala para o Ren que tem um inseto na bota. O Ren olha para dentro dela. E uma barata sai de dentro da bota. Assim ele esmaga ela com os pés. O Ren pergunta se foi o Hendrik que colocou ela lá. O Hendrik manda ele calar a boca, e fala que ele viu ela rastejando para a bota mais cedo. Ele olha para trás, e fala que essa é a 18ª vez que ele se depara com o cadáver desse maldito inseto. Ele começa a sair da tenda, e se pergunta se ele ver esse inseto mais algumas vezes. Será se ele vai conseguir terminar o dia? Ele fala que desde jovem, ele empunha uma espada. Que aprendeu esgrima com um mercenário aposentado, que coincidentemente foi à aldeia dele. O mercenário fala que isso foi incrível. E fala que o Hendrik já está tão bom assim. E diz que no futuro, ele pode até se tornar um cavaleiro. O Hendrik fala que foi aí que ele começou a sonhar. Ele fala que um cavaleiro, que pode matar 1000 pessoas sozinho. E mudar a dinâmica do campo de batalha. Um herói invencível. O cavaleiro que pode acabar com uma guerra. Vamos chamá-lo de o Cavaleiro do Fim. Pensei que eu era o protagonista da canção que um trovador errante cantava. Vamos embora, vamos deixar a vila e nos tornar cavaleiros. O cara com o copo de cerveja pergunta se o outro viu o novato cair mais cedo. Ele fala que o covarde, que teve medo de um simples cão vadio, sonha em ser cavaleiro. E diz que o Hendrik não serve nem para ser um mercenário andarilho. O Hendrik, enfaixando suas feridas, fala que ele deixou a vila e entrou em um grupo de mercenários. E ele fala que aprendeu que seu talento podia não ser nada especial. Mas era muito cedo para desistir após uma falha. O trabalho duro nunca te trai. Ele fala que se ele não tinha talento, ele acreditava que com o tempo e muito esforço, ele podia superar tudo. Muda para ele matando um monstro. Ele fala que ele ganhou experiência e a força e resistência para ser reconhecido por aqueles ao redor dele, que está ficando mais forte, e que ele pode se tornar um cavaleiro. Mas essa forte esperança começou a desmoronar. Ele diz que havia uma criança na vila onde ele estava, que pediu um duelo. A criança fala que ele é fraco. Ele fala que essa criança só tinha 12 anos, e tinha começado a aprender esgrima há apenas 6 meses. O imbecil que passou mais de uma década empunhando uma espada, a ponto de ter as palmas das mãos destroçadas. Foi infinitamente mais patético que os 6 meses de um gênio. Isso é como se todo o esforço dele tivesse sido em vão. Ele se pergunta se realmente não há nenhuma maneira. Ele fala que ele quer se tornar um cavaleiro. E que todos podem o menosprezar, dizendo que é um sonho impossível. Ele fala que mesmo gastando muito menos tempo comendo e dormindo que os outros, assim, ele continua treinando até amanhecer. Ele grita, falando que um dia, e ataca a árvore com sua espada. Ele ataca com tanta força que sua mão treme. Ele dá um tempo para tomar um fôlego. O sol já está começando a ficar alto entre as montanhas. Então ele olha para o lado e vê as marcas que sua espada deixou na árvore. Ele fala que mesmo que ele não possa se tornar um cavaleiro, ele segura a espada com as 2 mãos, mesmo tremendo, e entra em posição para começar a treinar de novo. Assim ele desfere mais um golpe na árvore. E fala que pelo menos ele pode ser um soldado experiente. Ele cerra seus dentes e começa a gritar muito. Assim passa 3 anos depois. Agora no presente. Na divisão Ciprus, 4 companhias, 4 pelotões, e abaixo disso, os 4 esquadrões. Ele se tornou o comandante de um esquadrão chamado de 2ª categoria.
Essa foi a melhor posição que ele conseguiu alcançar após seu treinamento incansável. Mas ainda assim, ser um soldado regular do reino é melhor que um mercenário andarilho. Ele então chama pelo Jackson. O Jackson pergunta o que foi. O Hendrik fala que é para o Jackson fazer a rotação matinal hoje. O Jackson o encara por uns segundos. E fala que é para pagar ele depois. O Ren fala que ele é um bastardo maldoso, parece um gato selvagem, olha como ele te olha. O Hendrik chama pelo Ren. Então o Ren pergunta se vai empurrar algo para ele também. O Hendrik olha para o Ren e fala, coração da besta. E diz que ele quer tentar aprender isso de novo. O Ren fica olhando para ele. E fala que o Hendrik desistiu de tentar aprender isso da última vez, e pergunta se ele acha que pode conseguir agora. A batalha de corpo a corpo entre Naulilia e Aspen que recomeçou. O Hendrik fala que ele morreu nessa batalha. E que ele voltou à vida e começou a reviver o mesmo dia vez após vez. Que embora ele aprenda o coração da besta com o Ren cada vez que ele volta à vida, ele ainda não conseguiu ver a ponta da espada que apunhala ele. Novamente no campo de batalha, ele fala que hoje, com certeza, a batalha começa novamente. Ele fala que essa é a 21ª vez nesse mesmo campo de batalha. Um soldado inimigo avança em sua direção com uma lança. Ele olha e fala que ele memorizou completamente essa situação repetitiva. Assim ele desvia da lança com uma certa facilidade. Ele fala que desviou da lança que vem por trás dele. E que o próximo é um ataque do cara atrás dele. Depois de desviar dos ataques, ele respira fundo. E vê um membro de outro esquadrão. E fala que ele vai morrer em breve. Assim uma flecha vem caindo. O Hendrik para a flecha com seu escudo. O soldado fica surpreso com o movimento do Hendrik, mas já tem outro inimigo o atacando. Novamente o Hendrik protege o soldado do outro esquadrão. Ele fala que funcionou. Mesmo tendo bloqueado a primeira flecha, ele morre imediatamente. E fala que ele completou o seu primeiro objetivo de hoje. Ele fala que o que resta agora é o soldado que sempre apunhala ele na garganta. O soldado remove sua espada do cara que ele acabou de matar. Move ela para trás. O Hendrik fala que ele sempre acaba enfrentando esse cara sem falta. Eles caminham um na direção do outro. O Hendrik fala que ele já perfurou o pescoço dele e o matou ele 20 vezes. Mas desta vez, ele vai sobreviver. E o inimigo avança para cima do Hendrik. Ele lembra do Ren falando que já que o Hendrik fecha os olhos em situações perigosas, o Ren pega seu machado e faz um movimento em direção do pescoço do Hendrik. O Hendrik fecha os olhos, e o Ren fala que se ele fizer isso no campo de batalha ele vai morrer imediatamente. Diz que ele precisa ser corajoso. Não se deixe agitar ou intimidar facilmente. Torne-se um bastardo que não sabe nada sobre a morte. O Hendrik fica ouvindo tudo com muita atenção. E o Ren fala que é para se tornar uma besta. Volta para o soldado dando a estocada que sempre mata o Hendrik. E fica com os olhos abertos vendo a ponta da espada. E fala que é o coração da besta. Uma besta que não conhece a morte. Eu tenho medo da morte. Não, a morte me torna mais forte. Assim ele conseguiu desviar da espada do inimigo. Ela passa bem próximo de seu pescoço. Ele sente seu coração acelerar. E fala que pela primeira vez, na sua 21ª tentativa, ele desviou do golpe pela primeira vez. Assim ele se prepara para atacar o inimigo, que também se prepara para o próximo ataque. A espada do inimigo é mais rápida. E novamente já está para atravessar a garganta do Hendrik. Ele olha para baixo. E novamente sua garganta foi perfurada pela espada do inimigo. Ele vê seu sangue escorrendo aos montes. E novamente ele se encontra na escuridão. O ser fala que neste dia sem fim, eu estive preso, sentindo dor e desespero. Desista e entre no barco. Reconheça a sua fraqueza e fique em paz. O Hendrik fica calado, e fala que não. E acorda, no seu 22º dia, ele está desafiando isso novamente.